Boa tarde, boa noite a todos. Vou comentar o memorial de cálculo padrão de entrada, baixa tensão rede secundária, entrada CPFL, um projeto aprovado, que eu vou descrever o memorial que depois temos para acompanhar o DWG. Padrão de entrada aéreo, com a instalação das caixas de medição no muro lateral, na divisa do terreno com a calçada, na parte frontal. Aqui nesse projeto trata-se de 13 medidores, 12 de apartamento e 1 do administrativo. O objetivo deste memorial descritivo de instalações elétricas tem por objetivo estabelecer as condições técnicas mínimas exigidas, que deverão ser obedecidas ao ser executado de modo a atender às condições necessárias ao consumidor, sem que o mesmo venha desconsiderar as exigências da concessionária de energia local e normas pertinentes. Também acatando as normas técnicas aplicadas da BNT e das redes da concessionária CPFL. No início do memorial, vamos tratar dos dados básicos da edificação. Para as características do projeto da edificação, temos o tipo de edificação residencial, nesse caso, número de pavimentos 3, térreo, número de apartamentos 12, administrativo, número de consumidores 13, área total construída 999 metros quadrados, 76 metros quadrados área de apartamento e área do administrativo 653 metros quadrados. Começando com o cálculo das cargas instaladas. Os cálculos das cargas instaladas por apartamentos, dos 12 apartamentos, as instalações elétricas desse apartamento, de cada apartamento, temos aqui a tabela: lâmpadas, tomadas de cozinha, fogão elétrico, chuveiro, ar-condicionado, são os básicos, né? As tomadas de uso geral e específica e as cargas específicas. No administrativo, que é a área do térreo e cobertura, onde temos instalados lâmpadas, tomadas de uso geral, motor de portão, motor de elevador, motor de bomba d'água, que tem piscinas, chuveiro, motor de hidromassagem. É um apartamento com boas instalações. Total de demanda instalada, de carga instalada 21,81 kW. Total de carga instalada: administrativo mais apartamentos, temos aqui 306,21 kW. Tipo de fornecimento para cada unidade consumidora. Então já temos a carga instalada. O tipo de fornecimento com essa carga instalada, vamos consultar a GED 13, a tabela 1A. Lá nós temos a relação do que se aplica para essa carga instalada. E aqui, nesse caso, nossos apartamentos, com essa carga instalada de 23,7, baseado na tabela lá da GED, nós vamos ter cabo de 25 mm, disjuntor de 80 amperes, eletroduto de 1 polegada e 1/4. No administrativo, com a carga instalada de 21,81, teremos cabo de 25 mm, disjuntor de 80, eletroduto de 1/4. Isso de acordo com a carga instalada. Mas, por motivos técnicos, nós vamos pedir para a concessionária, esse administrativo não ser bifásico, vai ser trifásico. Então vamos ter que apresentar uma carta de pagamento de diferença de custo de medidor, que é solicitado para esse administrativo, que está no projeto, os detalhes.
Cálculo da demanda média geral. Agora vamos calcular a demanda. Nós tínhamos até aqui a carga instalada. Para cálculo da demanda, nós vamos basear na GED 119. Lá tem as fórmulas, as aplicações que devem para os cálculos. Para a demanda de iluminação e tomada dos apartamentos, tomada e iluminação, essa formulazinha aplicada, metro quadrado, quantidade de apartamento e watts metro quadrado, nós vamos ter 4,58 kVA de iluminação. Para o administrativo, tomada e iluminação, aplicando-se a fórmula, nós temos 326 metros quadrados embaixo, 326 metros quadrados lá na cobertura, por isso que é 2 vezes, mais vezes a área em watts por metro quadrado, nós vamos ter 3,26 kVA. Agora, demanda dos equipamentos das instalações elétricas. Também lá na GED 119. Nós vamos ter tabelinhas para ser aplicada e para se fazer os cálculos. Então a demanda depende lá do número de aparelhos, potência de aparelho e o fator de demanda e fator de potência. Chuveiros. Nesse projeto nós temos 25 chuveiros de 5,4 kW. Aplicando o fator de demanda aqui, nós vamos ter 0,26, que está numa tabelinha lá da GED 119, nós vamos ter uma demanda média de 35,10 kVA, kW. De fogões elétricos, como são 12 apartamentos, nós temos 3 kVA, kW cada um, e o fator de demanda, lá da tabela 0,28, nós vamos ter média de demanda 10,08 kVA. Ar-condicionado T4, 36 ar-condicionado, de acordo com a carga instalada, 1,55 kVA, mais 12 ar de 12,86 vezes 0,75, está lá na tabela fator e quantidades de ar condicionado. Aplicado e feito a conta, nós vamos ter uma demanda de ar condicionado de 67,59 kVA. Agora vamos para a demanda de motor. A demanda de motor é aplicada de acordo com a norma. O primeiro motor 100%, os demais motores somados 50%. Então o primeiro 8,84, os demais somados 50%, 4,45, 13,3 kVA. Demanda do disjuntor geral no administrativo. A demanda do administrativo, nós temos a demanda de tomadas e iluminação, demanda de aparelhos nós não temos, mas temos a demanda de motores. Então temos demanda de motores e demanda de iluminação e tomadas. Temos demanda do administrativo, kVA, demanda média 16,56 kVA. Aplicando a fórmula, corrente potência dividido por tensão, nós temos uma corrente de 44 amperes aplicada nessa demanda. Conforme a GED 119, será adotado um disjuntor de 63 amperes trifásico, porque nós vamos instalar no administrativo sistema de medição trifásico, sistema trifásico. Demanda das instalações elétricas nos apartamentos. Na demanda dos apartamentos, demanda de tomadas e iluminação, 4,58. Mais a segunda demanda, que é a 2 de chuveiros, 35,10. Mais a terceira demanda, que é de fogões elétricos, 10,08. Mais a demanda de ar-condicionado,
mais o coeficiente de simultaneidade, que é lá da tabela da GED 119, nós vamos ter então a demanda de instalação elétrica dos apartamentos 117,35 kVA. Aplicada a fórmula corrente, tensão, nós vamos ter 308 amperes dos apartamentos. O disjuntor adotado para os apartamentos será 350 amperes trifásico. A demanda total apartamento mais administrativo, somando-se os kVAs, né, do administrativo e dos apartamentos, e dividido pela fórmula aplicada, vamos ter a demanda total 353 amperes, onde vamos aplicar os cabos de entrada para cálculo agora. Ramal de entrada. Ramal de entrada aéreo, 4 fios trifásicos com condutores de ramal de entrada, conforme a nota 1 aqui abaixo, serão de cobre com bitola de 185 mm, isolação 1000 volts, HEPR, cobertura PVC trifásico, tensão estrela neutro aterrado, 127 e 220 volts. A nota é que conforme a demanda de corrente calculada, 353 amperes, visto na tabela 1.2 da GED 119, adotamos então o diâmetro desse cabo, que é 185 milímetros, né? Condição da tabela de instalação lá também, da tabela 2 TAB, da tabela TAB. Eletroduto. PVC rosqueado tipo A, sendo de 3 polegadas, conforme cálculo abaixo. Para cálculo do eletroduto de entrada padrão, temos que o diâmetro obedece a essa fórmula, diâmetro do cabo oferecido pelo fabricante, número de condutores 4, área de ocupação do eletroduto 40 por 104, que vamos poder usar, diâmetro do eletroduto, calculado 74 milímetros, adotamos 3 polegadas. Poste do cliente deve ser de concreto, 400 Dan, conforme a tabela 18 da GED 119, 107,5 metros de altura, 1,35 encastado no solo, instalado na divisa do muro lateral com a saída livre para a rua. Quadro de medidores será montado pelo fabricante, cadastrado e licenciado junto à CPFL. Montado em caixa de policarbonato, montagem coletiva em 3 linhas, será localizado próximo ao ponto de entrega no muro lateral, limite de propriedade com a via pública, com visualização para o interior do terreno em local de fácil acesso, conforme o desenho da GED 29110, GED 119. Os barramentos que serão utilizados: caixa de barramento em policarbonato, protegida com lacre adesivo, uso exclusivo da CPFL, deverá ser de cobre eletrolítico, conforme a tabela 12, barra retangular 68 38.1, 6,4 mm, 1,5 vezes 1/4 polegada. Fase neutro com a mesma seção, conforme o desenho 29510 da norma GED 119. O disjuntor a geral. Caixa de disjuntor tripolar para manobra de proteção geral, caixa policarbonato, a caixa dotada protegida também por lacre, uso exclusivo da CPFL, com disjuntor dimensionado conforme norma técnica, corrente de projeto 353 amperes. Será adotado capacidade de ruptura 20 kA, conforme o desenho da GED 29510, 29810 da 119. Aterramento. Quadro de medidores. Cabo de aterramento 35 mm, aço de aço zincado, revestido em cobre, diâmetro 5/8, comprimento 2,4, conector apropriado em caixa de inspeção, conforme o desenho 20 da GED 119. Tudo que está no memorial é aplicado conforme a GED. Vê que tudo relaciona com a GED. Esse projeto foi feito antes de 2019, foi em 2018, 2019. Ali não se estabeleceu obrigatoriedade do uso do DPS, mas hoje é obrigado o uso de DPS, depois de 2020 para cá. Então tem que se instalar nesse painel de caixa de medidor mais uma caixinha para a instalação dos DPS, com o disjuntor do DPS e a proteção geral contra surtos, né, na rede elétrica. Aqui eu tenho alguns desenhos que estão no DWG,
que vão ter que estar lá no DWG para ser apresentado a CPFL. É a vista, né? A vista frontal aqui das caixas de medidor, como postes, instalações, tudo em detalhes, com medidas, o detalhe da montagem das caixas dos medidores, já com a caixa de incêndio, mas faltando aqui a caixa do DPS, vai ter mais uma caixinha aqui, tem que colocar nesse hoje, né, de acordo com a norma. Assim vamos apresentando o unifilar também desse projeto, tem que estar lá no DWG. Aqui também vai acrescentar o circuitinho do DPS com o disjuntor, proteção contra surto. Tudo isso aqui está de acordo com a CPFL. A planta de situação e localização é as ruas ao redor do terreno da construção. Está aqui as ruas com os nomes. A linha aqui não dá para ver muito bem, mas lá no desenho DWG vai ver a rede elétrica passa aqui, primária, secundária, onde estão os postes e onde está o transformador aqui da companhia. Tem que ser anotado isso tudo na planta de situação. O número do transformador, a localização dele, ser indicado e anotar tudo aqui em frente ao terreno. Número do terreno e tudo mais. E a entrada de serviço. Aqui também onde o leiturista vai entrar, acesso livre. Tudo isso está no DWG, que é apresentado junto com o memorial, junto com a carta de apresentação do projeto, junto com a carta de medidores, né, de solicitação de medidor de maior demanda, que é o caso trifásico do administrativo. Ainda temos aqui o diagrama multifilar geral, que aqui estão a distribuição de cargas, né? Então, no faseamento, distribuição de cargas no faseamento, o número de apartamentos que estão nas fases A, B, os números A, B e C, B e C, A e C, tem que ser. E todas as notas em relação ao projeto tem que estar numa tabelinha aqui, indicando, porque o analista lá vai conferir o desenho com a norma, tem que estar tudo evidenciado o que foi feito aqui, é de acordo com a norma. Então o desenho tem que estar bem explicativo em relação ao que está se aplicando da norma. Ok? Terminado.